Boa noite, obrigada aqui pelo tempo e disponibilidade de vocês. Até para a gente poder falar de um assunto, né, num hospital geral, como é o Hospital Primavera, como é o Hospital do Coração, ter um pouco de atenção para os nossos pequenos corações, para uma população, né, que, vamos dizer, não faz parte, né, do dia a dia, ou obrigatoriamente está fazendo parte do dia a dia de vocês. Eu já agradeço pelo tempo de vocês, né, numa noite em que vocês podiam estar fazendo outras coisas. Então, é muito bom estar junto, e esse aqui é um espaço que é uma oportunidade de crescimento, que é isso que a gente quer passar, e uma troca, né, de experiências minha e de vocês também, com quem eu também tenho aprendido muito, né, nessa nova etapa da minha vida. Bem, aqui eu vi que a Emília já tinha colocado antes, né? Aqui são algumas orientações que a equipe nos passa, então eu espero contar também com o apoio de vocês. Então, qual é o objetivo, né, dessa aula, né? Por que a gente está falando assim de complicações no pós-operatório de cirurgia pediátrica? Porque a gente está realmente cada vez mais, né? Hoje, por exemplo, né, 60% da nossa UTI cardiológica está ocupada pelas crianças, né? As crianças, a cardiopatia congênita é o defeito congênito mais comum, né? A cada 100 crianças que nascem, uma tem cardiopatia congênita. E não deixa de ser interessante para quem também trabalha com adulto, gente, porque eu vou passar outro dado muito importante para vocês. Hoje, tem mais adulto com cardiopatia congênita do que os que estão nascendo. Então, é muito importante que também, assim, fala assim, você não é pediatra? Eu tenho que saber? Tem que saber porque eles estão crescendo, a mortalidade tem caído, né? E esses pacientes vão cair nas mãos de quem? É do cardiopediatra ou será que é do cardiologista adulto ou é do cardio que vai fazer a especialização em cardiopatia congênita do adulto, né? Então, eu acredito que é uma área que deve ser mais explorada, inclusive. O nosso objetivo é compreender a importância dos dados pré-operatórios, a gente saber do que a gente tem antecipadamente para a gente saber o que vai ter na condução desse pós-operatório. Eu quero discutir com vocês princípios básicos de que sejam a circulação extracorpórea, o que ele pode acarretar nesses meus pacientes, né, e saber das informações que são necessárias e essenciais para que a gente tenha uma boa comunicação entre a equipe toda. Vou me limitar a uma revisão breve da fisiologia cardíaca e principalmente focar, né, trazer sempre para a gente a síndrome do baixo débito cardíaco, que é inerente a qualquer pós-operatório, não vai ser exclusivo de uma cardiopatia e nem só também exclusivo da população pediátrica. Mas vamos falar, antes de pensar na UTI, no que está chegando no pós-operatório, o que a gente precisa saber, né? Antes desse paciente chegar, nós precisamos saber como é que é esse paciente antes. Os dados pré são fundamentais. Então, a discussão prévia desse caso, a gente saber antecipadamente o que esse paciente tem, já nos previne, já nos faz tomar um rumo, né, do que vai esperar do nosso pós-operatório, né? Como é que é essa anatomia pré-operatória, né? Como é ela que se comporta essa fisiologia? Essa criança, ela tem chance de fazer hipertensão pulmonar? É uma criança que eu vou precisar ter óxido nítrico na minha UTI, né? Deixar ela realmente já de stand-by? São crianças que, por exemplo, tiveram algum passado recente, por exemplo, de infecções de vias aéreas, né? Teve um quadro, por exemplo, de IVAs, né? Ou uma bronquiolite. A gente já sabe que vai ser uma criança que vai ter um comprometimento pulmonar no pós-SEC muito maior do que aquela que, por exemplo, estava livre, sem nenhum realmente acometimento pulmonar. Ela tem outros problemas que não sejam cardiológicos. Não é incomum que nossos pacientes tenham muitas síndromes também genéticas e alguns outros defeitos associados de outros aparelhos. Então, como é que são essas cordas vocais dessas crianças, né? A gente tem via aérea normal. Não é incomum, por exemplo, problemas vasculares, como anéis vasculares que nós temos, de cardiopatia, virem associados com estenose de traqueia. Então, se a gente não tem o conhecimento disso, a gente não sabe como pode ser realmente a ventilação dessa criança, tanto no intra quanto no pós, né? Houve alguma cirurgia anterior? Esta cirurgia anterior,
ela acarretou alguma complicação? Foi um pós-operatório mais conturbado, demorado? E você tem posse do raio-x dessa criança? O eletrocardiograma dessa criança? Tem algum cateterismo que a gente precise ter realmente conhecimento? Então, o pós-operatório começa, na realidade, numa boa avaliação pré, né? Isso a gente já consegue ganhar, essa criança já sai ganhando e o pós-operatório sai muito mais liso. Bem, no centro cirúrgico, o que a gente vai encontrar, né? Para quem não está realmente, vamos dizer, familiarizado com o mundo da cardiologia. A gente tem o quê? Uma circulação extracorpórea, que é uma maneira que a gente faz circular e oxigenar o sangue enquanto ele está ali paradinho, pronto para que os cirurgiões possam fazer as correções desses defeitos, né? E por que a gente usa a SEC, né? Eu sempre uso fazendo analogia com os pais, né, para eles entenderem o que é a SEC, eu brinco, né, que a gente não vai conseguir amarrar o cadarço de um tênis com a criança correndo, né? Então a gente precisa realmente parar esse coração para que a gente possa fazer as correções necessárias. Mas nós a usamos porque a gente reduz a taxa metabólica, né? A gente reduz o consumo de oxigênio, isso tudo com proteção neurológica e dos demais órgãos cardíacos. A gente mantém esse coração resfriado, né, entre as doses de cardioplegia, e aí consegue, com essa circulação extracorpórea, fazer uma exposição cirúrgica, né, desse coração, né, de forma muito mais adequada e segura. Mas ela é um vilão para a gente também. Ela é ótima. A cirurgia cardíaca congênita, ela é outra após a SEC, né? Há uma mudança, né? A gente pôde realmente promover a correção dos defeitos após a SEC, mas ela é um vilãozinho que a gente tem que saber lidar. Não é um sistema circulatório normal. A gente não tem um fluxo arterial pulsátil, a gente tem um trauma sanguíneo que provoca hemólise por conta da circulação da bomba, a gente hemodilui esse paciente e a exposição aos circuitos, ele realmente ele ativa uma cascata de mediadores inflamatórios e vias de coagulação, né, que não é restrita apenas aquele momento que está na circulação extracorpórea. Nas crianças, não vai ser diferente nos adultos, né? Essa resposta inflamatória sistêmica, ela tem um pico após 6, 8 horas da saída de SEC. Então, muitas vezes, né, eu costumo falar para os meus residentes, a criança, às vezes, nossa, chega super bem no pós-operatório, né? Nossa, mas tudo bem, o lactato estava ok, a criança estava ótima, mas ela, com 8 horas, a gente começa a sentir o efeito. A gente tem uma queda do débito cardíaco logo depois que essa criança chega realmente na sala. Então, a gente não pode deixar que ele chegue nesse ponto para fazer algo. Nós temos que ser proativos, né? Então, a gente sabe que isso vai acontecer. Então, essa criança, ela não pode ficar sem um olhar para este débito cardíaco, um suporte inotrópico que ela precise, a depender do tipo de cirurgia que foi realmente realizada. Tratando-se agora, então, a gente fez a cirurgia, né, os cirurgiões passaram o caso. O que a gente precisa ver, né, do centro cirúrgico para a UTI, né? O que a gente tem que pegar de informações, né, deste paciente? Lembrando, quando a gente traz esse paciente do centro cirúrgico para a UTI, eu tenho que ter a equipe completa, que ela é com enfermeiro, com anestesista, com o cirurgião, com o médico, né, o médico de plantão que tem que estar lá. Essas pessoas, né, a equipe, fisioterapeuta, a enfermeira da UTI, tem que estar todo mundo junto para pegar esse paciente. É esse momento crucial, esse momento da comunicação, que a gente vai poder traçar o nosso plano terapêutico. E o que a gente precisa saber? Tempos de SEC, né? E que tipo de reparo cirúrgico foi? É uma cirurgia corretiva ou é uma cirurgia que foi paliativa, né? Como foi a saída de SEC? Foi uma saída de SEC tranquila? Ela saiu em ritmo sinusal ou precisou fazer realmente, ela saiu em FV? Essa intubação, ela foi tranquila? A via aérea dela é fácil? Você ventilou tranquilamente? Foi possível fazer uma boa oxigenação? Houve arritmias durante o intraoperatório? Quais são os catéteres que nós temos, os dispositivos? Como é que a gente passou foi tranquilo de a gente passar os catéteres centrais? Como foram as PAIs? Elas foram por punção ou dissecção? Eu estou falando, pode parecer
cansativo da gente pegar, mas, por exemplo, essas crianças, as nossas de univentricular e por univentriculares, elas vão ter pelo menos 2, 3 cirurgias. Se você não sabe se essa artéria radial foi dissecada, você tem que pensar na próxima cirurgia que ela vai ter, que você não vai poder contar com ela, né? Então, é importante que isso esteja registrado, né? Não é firula, nenhuma coisa a mais, é porque a gente tem que pensar no que a gente vai ter realmente mais para frente. Quais são as drogas que ela está usando? Como foi o nível de sangramento? A gente precisou fazer algum tipo de hemocomponente ou alguma droga sintética para poder parar, né? Então, eu brinco que se chama, você fez algum kit grude, né, para poder parar de sangrar ou não? Foi um sangramento que foi controlado. E como foram as gasometrias de saída, os sinais vitais durante esse intraoperatório? E se fez eco intraoperatório, que no caso de congênito é fundamental que a gente tenha um eco intraoperatório, quais são os achados desse eco intraoperatório? No nosso caso, a gente ainda não temos em mão o eco transesofágico, mas a gente tem procurado fazer o epicárdico em quase todos os pacientes, né, no intraoperatório, né, no cirúrgico, né, porque de posse disso tudo, a gente pode chegar, olha, essa criança, ela vai evoluir de tal forma, o nosso plano é desmame de droga, e nosso plano é estubar essa criança assim que possível, ou, caso seja diferente, contrário, a gente traçar realmente este plano, delimitar níveis de pressão, alvos e metas que a gente precisa alcançar. Esse aqui é só uma folha de admissão que eu trouxe, né? Eu trouxe de outros serviços que eu tinha trabalhado e coordenado. Eu fiz alguns ajustes para a nossa realidade também, mas a gente tem anotado esses dados e trazido para que a gente possa ter essa folha que guia no que a gente precisa saber dessa criança, né? E aí a gente consegue ter, por exemplo, um padrão, né, do que deve se perguntar e o que deve se realmente perseguir, tanto do pessoal do intraoperatório, né, que está lá, e quanto nós que quando chega na UTI. E o que a gente vê inicialmente, né? O que a gente procura ver? Como é que chega essa criança? Sinais vitais habituais, né? Isso a equipe já de enfermagem vindo com a gente já vai ver. Como é que está a temperatura dessa criança? Lembra, a gente tem muito neonato, né? Então, e temperatura é crucial para o bom desempenho sistólico e desta criança, né? Frequência cardíaca, pressão, saturação. No caso NIRS, né? São a medida de oximetria por infravermelho, que a gente está almejando ter, né? Nós fizemos pedidos. Pressão venosa central, se for um caso de uma criança que tenha medidas de pressão de átrio esquerdo, catéter em átrio esquerdo, a gente medir essa pressão de átrio esquerdo ou de artéria pulmonar, né? Como é que está o eletrocardiograma dela? É uma criança que está em ritmo de marca-passo? É um marca-passo que está em comando, marca-passo que não está em demanda? Né? Como é que está esse ventilador? Como é que a gente está configurado? Qual é o tipo de modo que a gente está fazendo? Né? A gente pode já pensar em que, teoricamente, a gente já pode deixar num modo já pensando em realmente estubar. Como é o exame físico dessa criança? É importante a gente fazer aquela nossa impressão inicial. A gente já bate, a gente já percebe coloração, como é que está o aspecto dessa criança. No caso, ela veio com o externo aberto, né? Ela já veio com drogas vasoativas, já tem algum suporte já vindo. Como é que foi a sedação e a analgesia? Ele já está vindo com algum suporte, a gente tem muito hábito de já vir com Precedex, já iniciar no intraoperatório e a gente seguir com ele, né, na UTI. Foi feito relaxante muscular para essa criança? E quando foi a última dose que eles fizeram de repique? Né? Aconteceu, por exemplo, só para ilustrar, né, teve uma criança que teve uma extubação não programada, estava dentro do plano terapêutico, mas por um grau de agitação, ela acabou se extubando, mas ela tinha feito ainda um pouco tempo o relaxante muscular, então a gente tinha que fazer, vou reentubar ou vou encarar realmente que ela vai ficar realmente bem, né, em ar ambiente, né? Então, por isso que é importante a gente ver quando foi o último repique, né? Porque se ele foi feito agora, eu vou ter que realmente pensar realmente numa intubação, né, de imediato ou procurar algum antídoto, né? Sangramento, como foi o sangramento lá dentro da sala cirúrgica, se precisou realmente controlar, e como a gente já vê esse sangramento, né? A gente já vê crianças que já vêm com sujidade no curativo, ou um débito já sanguinolento pelos esses drenos. Qual é a impressão que a gente tem? Em relação aos exames, né? Já pedi os de base, né? O raio-x e o eletro, né? O raio-x é importante para a gente verificar
como estão os campos pulmonares, a posição da cânula, os fios, né, os catéteres, eles estão bem posicionados, né, o laboratório, da gente pedir, vamos dizer, de rotina, né, uma gasometria arterial e venosa, apesar de que a criança tem shunt, ela mesma serve como parâmetro, né, mesmo que seja, eu tenho a preferência para que o catéter seja realmente um catéter alto, mas às vezes é inviável, ou, por exemplo, não é a primeira opção, como no caso de uma cirurgia de Glenn, que a gente evita, mas é importante ter a gasovenosa, ainda que seja em posição femoral, porque esta criança, ela será o seu próprio parâmetro de alvo de saturação venosa, né? Lactato, hemograma, os eletrólitos e um coágulo. Pedir ureia e creatinina no POI, na chegada, não faz muito sentido, porque não vai ter grandes alterações. É muito mais interessante e conveniente a gente colhê-los no primeiro pós-operatório. E qual é a nossa meta no POI de cirurgia cardíaca? É garantir a demanda, atender a demanda dos tecidos e entregar oxigênio. É o delivery do oxigênio que a gente tem que dar a esse coração, né? E como é que a gente faz, né? Eu não sei porque que não está animado, mas tinha feito a animação, mas vamos já aparecendo, já que está aqui. O que é o delivery de oxigênio, né? Qual é essa entrega de oxigênio, né? Isso bem repetitivo, mas, né, é importante para a gente poder, né, sistematizar. Essa entrega de oxigênio, né, essa fonte de energia, ela depende do débito cardíaco e do conteúdo arterial de O2. O conteúdo arterial de O2, ele está intrinsecamente ligado ao nível de hemoglobina, né, multiplicado pela saturação e por uma constante, somado de quanto que ele está dissolvido no plasma, no PO2. Mas se vocês olham direito esta fórmula do conteúdo arterial de O2, vocês podem muito bem perceber que a gente consegue intervir para melhorar esse débito no nível da hemoglobina e da saturação. É aí que a gente tem que fazer para que melhore realmente esse delivery. E esse débito cardíaco também ele vai depender da frequência cardíaca e do volume sistólico, né? Esse volume sistólico ele está intrinsecamente ligado à pré-carga desse paciente, a pós-carga desse paciente, né, e a contratilidade, né? A pré-carga é quanto ele vai receber desse sangue, né? Para quem não está habituado a esses termos, né? A gente tem um público diverso nessa aula, né? E a pós-carga é a resistência, o trabalho que esse coração vai ter que fazer, né, para poder colocar esse sangue para fora. E a contratilidade é a força mesmo desse coração. Então, olha quanta coisa aqui está ligado para o quê? Garantir uma entrega adequada de oxigênio para essa criança, para esse paciente, num pós-operatório que foi submetido, por exemplo, a uma circulação extracorpórea, que a gente sabidamente sabe que por volta das 8 horas pós-SEC, a gente vai ter uma queda desse débito cardíaco, né? Então, essas primeiras 24 horas são fundamentais na estabilização desse paciente. É quando a gente deve otimizar esse delivery, essa entrega de oxigênio, né? Garantir uma perfusão adequada para todos os órgãos e tecidos, né? E através de uma pressão de perfusão, né? Garantir essa pressão arterial, né? A gente não tem que... Claro que existem alvos e metas que a gente deve atingir para as faixas etárias pediátricas, né? Mas a gente quer que a gente tem que ter em mente? A gente tem que saber, para ter uma melhor entrega de oxigênio, né, e ter uma perfusão tecidual adequada, qual é a PA que dá para a gente ter? Porque muitas vezes a gente não consegue chegar na meta, mas se você tem uma entrega adequada, se você tem um lactato bom, se você tem uma saturação venosa, por que eu preciso atingir aquela meta de PA? Eu acho que é isso que eu gostaria também de passar. A gente tem que otimizar essa entrega, sem querer ir assim, com uma obstinação e ficar aumentando drogas, porque a PA está caindo. Eu falei, calma, vamos avaliar, a PA está caindo, mas essa criança, como é que está a pré-carga dessa criança? Como é que está uma criança que no pós-SEC, ela extravasa, né, pela própria SEC você tem um aumento da permeabilidade capilar, você tem uns sinais de hipovolemia relativa, né? Então, como é que está essa criança em termos de temperatura? Ela tá com uma frequência cardíaca mais baixa porque está fria? Será que a gente não tem que aquecer? E não ir atrás de pressões, né, querendo subir drogas, sem deixar de ver o que a gente precisa. A gente quer
garantir a entrega de oxigênio, né? Então, se a gente tem essas outras medidas, como saturação venosa, lactato, diurese, né, adequada, no caso, se a gente tivesse um NIRS também, uma forma da gente medir, não tem por que a gente ficar correndo atrás e subindo drogas. É isso que é muito importante da gente ter isso em mente, tá? Falando propriamente da síndrome do baixo débito cardíaco, né, o que que ela é, né, que é o que a gente mais vai ter que procurar lidar e evitar, né, num pós-operatório, né? Ela é uma condição clínica causada por uma queda nessa perfusão sistêmica, né, por conta de uma disfunção miocárdica, que pode ser tanto por tantos pontos, suturas. Vocês já imaginaram que tem uma criança, por exemplo, em que tinha uma grande CIV, em que agora a gente tem um retalho, né, que está ocluindo agora esse defeito, que não é músculo, né? Num pós-SEC, até ela conseguir se adequar, a gente já sabe, gente, que vai ter uma piora desse débito cardíaco, uma piora dessa perfusão. Por que não ajudar? A gente não pode esperar que vá ter o baixo débito. Então, a gente já ajuda, né? Então, vamos procurar os sinais de baixo débito cardíaco, né? Quando é que a gente vai ter essa síndrome do baixo débito cardíaco? Quando a gente tem um desequilíbrio entre a oferta e o consumo desse oxigênio, né? Levando a uma acidose metabólica. Ele vai ocorrer geralmente entre 9 e 16 horas no pós-SEC, que a gente já sabe que tem essa queda previsível do débito cardíaco e da função pulmonar já nas primeiras 24 horas, principalmente na cirurgia neonatal. O período neonatal é o período mais crítico, né? São as cardiopatias mais críticas que a gente tem realmente, né, de correção, e são aqueles que mais sofrem realmente com a circulação extracorpórea e as correções cirúrgicas, tá? Então, assim, é um RN, quando a gente sabe que está operando um RN, a gente já sabe que é um tempo de internação mais prolongada, é um tempo de ventilação mais prolongada, e que a gente tem que ficar muito mais acima, porque eles são extremamente lábeis. Outras coisas que a gente não deve deixar de procurar, quando a gente tem uma síndrome de baixo débito, descartou que não tem nada, a SEC já está resolvida, está tudo bem, mas a gente não consegue entregar de forma adequada o oxigênio. A criança é evoluída com lactato elevado, né, não tem uma saturação venosa boa. A gente tem que ir à procura de lesões residuais, né? Lesões que sejam obstrutivas, insuficiências valvares, de acordo com o tipo de problema que foi realmente corrigido. Pode ser que seja apenas uma disfunção ventricular já, que era pré-operatória, como, por exemplo, a gente teve um caso há 2 semanas, de uma criança que já entrou com disfunção ventricular, foi para uma circulação que a gente tentou não entrar em SEC, mas mesmo assim, com a disfunção ventricular prévia, ela não conseguiu realmente garantir um débito cardíaco adequado. Né? Se é uma disfunção miocárdica relacionada à SEC, né? Se é uma resposta inflamatória desencadeada pela SEC, que isso vai passar, ou se tem algumas alterações que sejam fixas mesmo, ou na resistência vascular sistêmica, ou na resistência vascular pulmonar. O tipo de correção é importante que a gente saiba, porque, por exemplo, numa cirurgia de correção de tetralogia de Fallot, em que a gente possa fazer uma ventriculotomia, você imagina, a gente cortou um ventrículo, suturou, então a gente já sabe que vai ter algum grau de disfunção, né? E no caso, por exemplo, de uma perfusão de coronária naquelas patologias em que a gente manipula nas coronárias, como na cirurgia de Jatene, numa cirurgia de reimplante de coronária anômala, né? São cirurgias em que a gente sabe que a gente tem que estar de olho se não há uma alteração na perfusão da região dessa coronária, por exemplo, né? Então, a importância, por exemplo, da gente fazer realmente o eletrocardiograma já na admissão e na sequência no primeiro pós-operatório. Essa criança, ela tem arritmias, são arritmias que são incontroláveis, né? Existem arritmias, a arritmia mais comum que a gente tem na cardiopatia congênita é a JET, né, a taquicardia condicional ectópica, e que já tive em algumas experiências que eu tive que colocar em ECMO, porque eu não conseguia controlar a arritmia a despeito do uso de todos os medicamentos e toda a rotina que a gente tinha que fazer, né? Tamponamento cardíaco é algo que a gente também deve procurar, como, por exemplo, numa obstrução súbita, uma parada súbita, né, de um débito no dreno, e hipertensão pulmonar, que é algo que sempre a gente tem que pensar nos pacientes em que tenha um fluxo pulmonar aumentado previamente, né, cardiopatias em que a criança tenha ficado realmente submetida a um regime de hiperfluxo por bastante tempo.
O que a gente pode encontrar de sinais para essa criança? A gente vê uma criança realmente vasoconstricta, né? É uma criança que eu brinco que parece os 50 tons de cinza. Ela às vezes está saturando até bem, a saturação é adequada, mas você vê ela cinza, cianótica, fria, pulsos débeis, é uma criança taquicárdica. Toda vez quando eu vejo uma criança taquicárdica, além do esperado, eu já percebo que ela tá realmente, a criança compensa com frequência cardíaca diferente, né? Mais do que, ainda mais o neonato, é o que mais compensa com aumento de frequência. Então, ouvir uma criança além do que a gente está ali programando, esperando para ela, pensar em realmente que ela está tentando compensar, né? Lembra daquela da operação, que é débito cardíaco, frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, para compensar o débito, a criança ela aumenta realmente a frequência. Houve queda realmente do débito urinário, né? A gente, menos de 1 ml quilo-hora é para chamar a atenção. Uma criança que tem uma congestão venosa pulmonar, né? Muitas vezes a criança ela não consegue lidar bem com esses volumes, fica até realmente até insaturada, e é porque não consegue lidar com esse edema do pós-sec, e da disfunção ventricular que vem associada. Então, é crianças que você já começa a ver, olha, está saturando mal, está lá os seus 88%, não é para saturar dessa forma, está estertorando, tem roncos. Muitas vezes isso aí é má perfusão, é uma disfunção ventricular, né? Insaturação não quer dizer apenas causas pulmonares, muitas vezes de origem pulmonar, muitas vezes é disfunção ventricular, que não permite lidar bem com esse volume, associado a uma alteração de perfusão pulmonar num pós-sec. Então, é assim que ela pode já se apresentar como um baixo débito cardíaco. E a congestão venosa sistêmica é quando você vê uma criança com hepatomegalia, anasarcada, com ascite. A gente vê muito nessas crianças de lesões à direita, principalmente se tiver alguma lesão residual, como, por exemplo, numa tetralogia de Fallot, em que a gente tem uma estenose pulmonar residual. Então, em relação à parte de laboratório, o que a gente vai encontrar? É uma criança que tem uma acidose metabólica, um lactato elevado, um clearance de creatinina em queda, né? Tem alterações da onda de pulso, a gente vê, né, pressões mais convergentes, né? A gente vê alterações na onda de pulso, a gente já percebe que a gente já está com débito comprometido. A PVC, a gente pode fazer medidas dela com muito mais frequência, não digo em todos os pós-operatórios, mas em alguns mais críticos, né? E ele não está necessariamente relacionado apenas com a hipovolemia, né? A gente pode encontrar uma PVC, que é a pressão venosa central, ela pode estar aumentada justamente numa disfunção ventricular, ou, por exemplo, num quadro de uma pressão diastólica final desse ventrículo também alterada, como num caso de um Fallot, em que a complacência desse ventrículo direito ela é menor e você tem uma PVC mais elevada, né? Então, não necessariamente está associada a hiper ou hipovolemia, tá? As saturações venosas, para mim, é o meu queridinho, porque é como eu vejo realmente, inicialmente, os sinais de baixo débito cardíaco, que a gente pode atuar antes mesmo, não que eu não goste do lactato, eu amo o lactato, mas a saturação venosa, ela já vai realmente me denotar que tem um comprometimento realmente dessa entrega de oxigênio de forma adequada. E nos casos em que a gente possa usar o NIRS, né, a gente percebe também, junto com isso, a diminuição dessas taxas da oxigenação, né? Em geral, eu deixava o NIRS monitorizado, tanto o NIRS cerebral, como renal e mesentérico. O que a gente tem que fazer, né, é tratar a causa e não tratar o sinal-sintoma. Não é porque está hipotenso que eu vou ligar uma adrenalina, não é porque está hipertenso que eu vou ligar o nitro, né? É entender o que está acontecendo para que a gente possa tratar realmente a causa desse baixo débito. No caso, se for de causa cardíaca, a gente tem que ver, tá? A pré-carga ela está baixa, a gente tem um retorno venoso, as causas podem ser retorno venoso diminuído, seja por perdas, né, nos drenos, né, ou uma reposição realmente insuficiente, né? Pode ser por uma vasodilatação com reaquecimento, né? Na hora que você reaqueceu da SEC, né, você tem uma vasodilatação e muitas vezes você não consegue encher esse continente de conteúdo. E aí eu faço uma observação muito importante, principalmente para os pediatras e cardiopediatras, né? A gente tem uma droga muito queridinha que é o milrinone, que eu amo particularmente, mas a gente não pode deixar de pensar que numa criança que está com alteração da permeabilidade, em que a gente tem
perda para o terceiro espaço, né? Se você deixa um milrinone em doses muito altas, vasodilatando, você tem que encher muito mais essa caixa, né? Então, você vasodilata, tem que colocar mais volume, só que essa criança, ela perde todo jeito por causa do aumento da permeabilidade, então a gente tem que ir com um pouco de parcimônia, né? Para a gente ver como é que está essa volemia antes da gente poder ficar usando o milrinone em doses muito altas logo de cara, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. É importante que essa entrega dessa pré-carga, a oferta hídrica que a gente tem que fazer, ela não seja de forma sempre em bolos. As crianças, de novo, a gente fez ventriculotomia, a gente fez vários pontos de anastomose. Então, na hora que você dá volume rápido, ele até pode subir, por exemplo, uma pressão, mas não sustenta, né? Então, o mais interessante nesses casos é a gente poder dar uma oferta, né? Uma volemia adequada durante todo esse período de pós-operatório do que você ficar fazendo em bolos e deixar essa criança restrita, né? Mais à frente eu falo mais ou menos a quantidade que a gente deve prever de oferta para essa criança, né? Uma outra coisa que a gente pode ver se é uma diurese, né? A gente pode ver se é uma diurese abundante, muitas vezes ela vem realmente urinando bastante logo na chegada da UTI, do pós-operatório, né, da cirurgia, então a gente tem que correr atrás, né, repor essas perdas, seja de drenos e na diurese, né. O tratamento, geralmente a gente realmente pode fazer com coloide, os trabalhos mostram que não tem diferença no final das contas entre morbidade e tempo de ventilação e tempo de estada na UTI, mas a depender realmente da faixa etária, por exemplo, como num neonato, aí eu passo, né, nível de evidência realmente 3C, de experiência mesmo, vejo melhora quando a gente usa com coloide, né? Ou soro fisiológico, ou plasma light, que nós não temos na UTI, mas plasma light a gente tem no centro cirúrgico, né? De outra causa, dentro das causas cardíacas, em relação à pós-carga elevada, a gente vai ter o quê? Uma fração de encurtamento já diminuída. E por que a gente pode ter? Esse aumento da resistência vascular pulmonar ou sistêmica, ele piora, né, com a acidose, com a hipoxemia, com dor e com hipotermia, né? Então, por isso, a gente já tem crianças que vão, já sabidamente, por exemplo, tem algum grau de resistência já mais aumentada, né, como, por exemplo, um defeito de septo corrigido mais tardiamente, a gente tem que combater precocemente uma acidose de forma agressiva, evitar a hipoxemia, né, aquecer essas crianças, tratar com eficácia a dor dessas crianças, tá? Um outro que a gente pode ter em mente, que o aumento dessa resistência vascular sistêmica, muitas vezes é um mecanismo compensatório, né? A gente primeiro fica vasoconstricto para poder garantir realmente que esse coração consiga entregar o oxigênio de forma adequada e ver se não tem, nos casos das patologias que a gente estiver estudando, se não tem uma obstrução residual, seja na via de saída do ventrículo direito ou no via de saída do ventrículo esquerdo. Nos neonatos, a gente sempre chama atenção, né, para a hiperreatividade pulmonar deles, que já é mais acentuada, né, pela própria fisiologia realmente do neonato. Então, a gente já sabe que é uma criança que pode ter um aumento dessa resistência no pós-SEC, e a gente tem que trabalhar como? Na redução dessa pós-carga, porque aí, ao ajudar a diminuir essa pós-carga, a gente tem uma melhora do desempenho desse miocárdio. Então, o que a gente tem que ver, então, para tratar as causas cardíacas relacionadas à pós-carga? Prevenção de etiologias conhecidas, como, por exemplo, nos casos de hipertensão pulmonar, né? E usar realmente vasodilatadores para diminuir a resistência vascular sistêmica. Na diminuição da contratilidade, o que a gente pode pensar? Pode ser por conta da SEC, como a gente falou, né, o tempo de pinça, o próprio edema miocárdico que a gente tem realmente por conta da SEC, e a gente tem que otimizar, então, a saturação arterial de oxigênio, né, a gente otimizar essa entrega. Então, a gente, para melhorar a contratilidade, tratar a anemia e a acidemia, em pH ácido as drogas não vão funcionar, então a gente tem que tratar, sim, essa acidose de forma agressiva, né. A anemia, lembrem, do conteúdo arterial de O2 é onde a gente consegue realmente fazer intervenções, então tratar a anemia precocemente. Não falam de anemia, a gente tem que ser muito criterioso, não é pensando, não vou tratar numa criança anêmica que fechou, por exemplo, uma CIA, né? Eu estou falando de uma criança que tem
riscos cirúrgicos mais aumentados, como, por exemplo, numa transposição dos grandes vasos, né, numa tetralogia de Fallot, a gente poder ser mais agressivo, né, e porque a tendência atual é a gente transfundir cada vez menos esses pacientes. Só que lembra, nesse primeiro momento que a gente está falando no pós-operatório imediato, a gente tem que ser agressivo, né? Lançar a mão de inotrópicos como milrinone, né, adrenalina, em alguns serviços, fácil uso de dopamina, levozimidana, tudo com o intuito de reduzir realmente o consumo miocárdico. Em relação à hemostasia, quais são as complicações? A gente imagina, essa criança entrou realmente em SEC, neonato, então, com certeza é um paciente que já tem por si uma disfunção realmente da atividade realmente da coagulação, é eles que mais sentem, e se foram submetidos a uma parada circulatória com resfriamento importante, a gente já sabe que vai ter um paciente que, embora tenha valores normais, por exemplo, de plaquetas, elas vão ser disfuncionantes, né? Então, não é incomum a gente ter plaquetas em número bom, mas a qualidade não é a mesma. Então, a gente tem, é como ter a disfunção plaquetária e anormalidades que são relacionadas realmente à SEC. Então, a gente tem que corrigir com hemoderivados apropriados, seja plaquetas, plasma, a hemocompletan, crioprecipitado, né? Fazer realmente a vigília dos níveis de HP e de hematócrito, né? Lembrando, né, reforçando sempre como ele é adequado para uma melhora do conteúdo do arterial, do O2, e, em geral, a gente tem de meta realmente deixar o hematócrito um pouco mais alto, né? Eu tenho feito com Catarina, a gente tem feito alguns estudos, né, a gente estudou algumas coisas na SEC, e a gente tem deixado essas crianças, né, um pouco mais hemoconcentradas, né? A gente tem que começar a usar hemofiltro, né, para poder deixar elas mais concentradas, porque eu tenho aí transfundido menos e deixado realmente o hematócrito mais alto, melhorando realmente meu conteúdo arterial de O2. Vigilância no sangramento desses débitos, né, a gente espera que no começo seja sanguíneo e depois realmente passe para seroso, mas o que a gente tem que ver nas primeiras horas de pós-operatório? É a quantidade e essa perda, né? Elas não devem ser maiores do que 3 ml por quilo-hora nas primeiras 3 horas ou 5 ml por quilo-horas no total. E se teve vigilância de que teve sangramento vivo, pulsátil ou maior do que esses 10 ml por quilo-hora, chamar a equipe cirúrgica, porque isso é revisão de hemostasia. E um alerta que eu gosto de fazer, principalmente para os técnicos que estão ali beira-leito, que são as pessoas que mais estão em contato com esse paciente, é aquele paciente que vinha perdendo, né, sangue, tendo débito sanguíneo, e do nada parar abruptamente esse débito pelo dreno. A gente tem que pensar que pode realmente ter feito um tamponamento, e isso também tem que ser sinalizado. O derrame pericárdico, então, a gente tem que um acúmulo de líquido no saco pericárdico, e a gente já vai ver bolhas cardíacas abafadas, a gente tem uma baixa voltagem no eletro, a gente pode ter realmente um aumento dessa área cardíaca já visualizado no raio-x, e a gente tem um eco que a gente pode fazer um point of care, um pouco e já fazer o diagnóstico, né? É um paciente que tem mais chance do que qualquer outro paciente, né, numa UTI pediátrica, de evoluir com tamponamento, é um paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Acho que depois de cirurgia cardíaca, eu acho que quem pode fazer seria um paciente oncológico, por exemplo, né? E o tamponamento é quando a gente tem esse sangramento cirúrgico persistente que não está adequadamente drenado, né? Quais são os sinais que a gente pode pensar, né? Essa parada abrupta, por exemplo, que a gente vê, paciente taquicárdico, hipotenso, com PVC aumentada, a pressão de pulso estreita, e isso é para a gente fazer uma descompressão urgente. Não adianta a gente aumentar a droga, dar volume, porque a causa é por conta do tamponamento que a gente tem que resolver. Nas arritmias, né, elas sempre vão ser um risco, gente. A gente tem muita linha de sutura, região de sutura, cortes, então a gente sabe que vai ter um paciente com potencial para evoluir com arritmias, né? Tem algumas que são mais comuns, algumas cirurgias, como, por exemplo, uma tetralogia de Fallot, né? Mas qualquer cirurgia pode ter, né? A gente pode ter BRAD ou taquicardia sinusal, né? Já em pacientes que já têm uma baixa reserva prévia. É importante que a gente já, no eletro de admissão, a gente veja como é essa frequência, como é esse ritmo, né? Se é bradicárdicos, afastar que não seja por outros motivos, né? Alguma medicação, tá, por exemplo, recebendo Precedex, é por hipóxia,
Está hipoglicêmico? Como é que estão os eletrólitos, né? Eu costumo sempre deixar metas de eletrólitos para, né, para estabilização da nossa membrana, né? São potássios que, por exemplo, não devem cair abaixo de 3,5. O magnésio tem que ser acima de 2. O cálcio tem que ser de 1,2, porque isso tudo estabiliza realmente a membrana e melhora realmente o funcionamento desse miocárdio. Pode ter uma lesão do nó sinusal. Muitas vezes, às vezes, eu já vi lesões de nó sinusal próximos à região de canulação, né? Realmente causam inflamação e o paciente chega um pouco mais bradicárdico. E, por exemplo, é um paciente que chegou brad, mas está sinusal, tá uma bradicinusal, afastou as causas que possam estar justificando, mas no POI, criança, lembra que a gente comentou? O débito cardíaco é dependente da frequência cardíaca. Muitas vezes eu preciso ligar o marca-passo para melhorar a frequência cardíaca, melhorar o débito. Depois, quando tudo melhorar, passar esse pós-sec, esse edema que muitas vezes pode estar ali, que é realmente próximo da região da canulação, que pode ter acontecido, a gente desligar esse marca-passo, tá? Em geral, a gente tem na pediatria, tem como costume a gente deixar os 4 fios, né? A criança, diferente do adulto, ela tem um débito atrial que não é irrisório, a gente tem 1/3 é do débito atrial, e muitas vezes a gente tem melhora quando a gente tem a sincronia com o débito, com o marca-passo, com o comando AV, né? Então, a gente, em alguns pacientes, a gente tem trazido os 4 fios, embora os marca-passos que a gente tem feito pedir marca-passo para que fosse sempre bicameral, né? Para que a gente possa ter essa facilidade no manejo, né? No caso da taquicardia, o que a gente tem mais, que a gente fica mais realmente nervoso, né, com a taquicardia, né, nas crianças? É que ela aumenta realmente o consumo miocárdico e a gente tem que afastar, porque ele está taquicárdico, é droga, está com muita adrenalina, é dor, né, é febre, né? A gente já deixa de base uma dipirona, tanto para não ter dor, e também como para evitar hipertermia, que é esperado ter nessas primeiras horas pós-sec. E a gente deixa uma dose um pouco mais alta, realmente, de dipirona, né? Em dores mais fortes, a gente deixa 30 miligramas por quilo dose para essa criança, né? Essa criança está agitada, essa criança ela está hipovolêmica, né? Pode ser por insuficiência cardíaca, então, e a gente poder tratar as causas de taquicardia. E a JET, que é a arritmia mais frequente realmente do paciente na cardiopatia congênita, ela ocorre já no início do período pós-operatório, e a gente tem, vamos dizer assim, uns algoritmos para seguir, né? Então, primeiro a gente tentar tirar evitar os simpático-miméticos, né? Resfriar essa criança, sedar essa criança. Hoje a gente tem para lançar a mão, o Precedex, né, que ele já está no nosso algoritmo, né, de que pode ser usado para controlar essa frequência também, no caso da JET, corrigir qualquer normalidade eletrolítica, principalmente deixar esse magnésio mais próximo de 3, tá, e tratar a acidose, e no caso da JET em si, aí é que eu faço justamente o chamado para deixar os fios atriais, né, sendo a JET, a arritmia mais frequente no pós-operatório, como é que a gente maneja ela quando a gente já passou por tudo isso e não conseguiu reverter? Colocando o marca-passo em AI. Se eu não tiver fio atrial, não adiantou de nada, né? A gente não vai conseguir fazer. Então, volta reforçando, né? Com a equipe cirúrgica, é sim necessário a colocação de fios atriais, né? Todos fazem JET? Não, não faz, mas na hora que você tiver uma JET que não consegue controlar e que talvez precisasse, ela faz baixo débito, como já tive, precisei botar em ECMO, se eu não tiver um marca-passo em átrio, eu não consigo fazer AI, eu tirei uma possibilidade de tratamento, tá? E a amiodarona, também que a gente acaba fazendo também de tratamento nesses casos de JET. Em geral, a gente pode fazer de 3 a 5 miligramas por quilo dose de ataque, né, podendo ser repetido até 3 vezes. Na parte respiratória, a gente tem uma troca gasosa que já é comprometida, né, então a gente já sai perdendo, gente, né, a gente tem um aumento desse leak, então a gente já tem uma disfunção endotelial, né, um edema já que já é esperado dessa criança, né, na questão pulmonar. A gente tem que ver também se não é uma troca gasosa que está ruim por conta de uma disfunção ventricular esquerda, né, em que a gente tenha realmente uma pressão de átrio esquerdo, né, por conta secundária essa disfunção, e por isso tem uma congestão venosa, né, afastar que não seja um edema pulmonar realmente por uma sobrecarga hídrica, né, que a gente não tenha dado volume demais e tenha extravasado,
Se não é por conta de um shunt intracardíaco residual, ficou uma CIV residual, né, uma CIV grande, e por isso promove um hiperfluxo, né? Ou se tem, por exemplo, uma descompressão cardíaca esquerda inadequada. Muitas vezes a gente tem um coração que tem uma disfunção já sabidamente, saiu com uma disfunção ventricular esquerda, e você, por exemplo, não deixou uma CIA, né, como uma válvula de escape, né? Então a gente sabe, por exemplo, crianças que tenham uma complacência alterada desse ventrículo esquerdo, né, uma disfunção diastólica já sabida, como, por exemplo, numa estenose supravalvar aórtica, né, se a gente não deixa uma CIA, esse átrio esquerdo vai ficar realmente mais tenso, vai comprometer a troca realmente pulmonar, e só porque não deixou uma CIA, né? Então, é importante que, sabidamente, já tendo conhecimento do problema cardíaco, a gente programar. Não é eu nem gosto de botar CIA residual, é uma CIA programada, tá? Lembrar também que durante o intraoperatório, né, a gente faz microtelectasias, né, durante a SEC, né, e no caso dos pacientes mais crônicos, né, a fraqueza muscular que está relacionada à intubação prolongada, sedativos e relaxantes musculares, né. A troca gasosa também, muitas vezes, também está comprometida pelo aumento de secreções. Muitas vezes os pacientes vêm de fora, né, não é incomum, as meninas da fisioterapia sempre muito atentas, elas já sinalizam, olha, está mais secretiva do que o habitual, parece uma secreção diferente, né, para a gente já poder ter alguma atitude. E no caso, né, uma criança já estubada, em que não consegue fazer uma troca adequada, também ter em mente que pode ter tido uma lesão do nervo frênico, né, muitas vezes até o próprio calor do bisturi, ele pode fazer realmente uma inflamação desse nervo frênico, ou até mesmo pelo tipo de cirurgia que deve ter feito, alguma, por exemplo, bandagem dessas artérias pulmonares, seletiva das artérias pulmonares, alguma coisa né, próxima, ali a gente pode ter uma lesão do nervo frênico e essa criança tem uma paralisia e não conseguir sair realmente do tubo. As crianças com corações biventriculares toleram melhor, mas coração univentricular e recém-nascido não leva desaforo para casa. Tem paralisia frênica, a gente deve fazer a aplicatura desse diafragma. E, antecipadamente, também saber como era esse estado pulmonar, gente. Crianças que tiveram quadros respiratórios antes de 30 dias do que foi submetido à SEC, a gente já sabe, os trabalhos também têm mostrado em que tem uma resposta mais exacerbada no pós-SEC, a gente tem um aumento dessa resistência, né? Então, por isso que quando a gente pergunta, né, ele passa, olha, essa criança está gripada, a gente tem que perguntar quanto tempo foi que você teve esse quadro, porque se teve até um mês antes, principalmente um mês, eu passo um reforço maior para, por exemplo, o vírus sincicial respiratório, eu não coloco em sala se não for uma cirurgia de urgência, tá? Outros vírus, como rinovírus, metapneumo, bocavírus, a gente consegue com 15 dias até levar, né? Se não for nenhuma urgência. Mas se for algo que dê para ser eletivo, o ideal é esperar 30 dias. Então, o manejo da ventilação vai variar de acordo com o tipo da lesão que a gente tem intraoperatória e o reparo, né? Se é uma cirurgia corretiva, se é uma cirurgia paliativa. Então, quem é que a gente, né, deve manter entubado? Porque a ideia é, chegou, já pensar em entubar. O plano sempre vai querer ser para ser entubado, né? É isso que a gente tem que sempre correr. Mas tem aqueles que a gente tem que falar, não, esse aqui a gente vai ter que esperar. E quem seriam? Aqueles com SEC prolongada, uma função miocárdica deprimida, pacientes instáveis e com hipertensão pulmonar, né? E quem deve ser estubado rapidamente? Aquele em que o fluxo sanguíneo pulmonar ele é passivo, ou no qual a ventilação trabalha com um aumento da pós-carga, como, por exemplo, no caso do fluxo sanguíneo pulmonar passivo, num Glen e num Fontan, que se já vier estubado do centro cirúrgico é super interessante, ou, por exemplo, num Falot, em que com essa complacência alterada e diminuída, a gente tem que buscar estubar mais precoce. A hipertensão pulmonar é também algo que a gente também deve buscar, e não é incomum da gente ter na nossa população, é quando a gente tem uma elevação aguda dessa pressão arterial pulmonar, que a gente, se tiver com catéter na pulmonar, a gente vai conseguir registrar isso, se tiver no monitor, seguida de diminuição da saturação e do débito cardíaco.
E a gente, já sabendo que tem uma criança com hipertensão pulmonar, a gente tem que se prevenir de gatilhos que levam a essas crises de hipertensão pulmonar, que é a hipóxia, hipotermia, né, a hipercapnia, a acidose, né, e o melhor tratamento que a gente sempre tem que falar é prevenção. Você vai trabalhar com aquela criança, a fisioterapia vai ter que fazer, aspirar essa criança, a enfermagem vai ter que dar banho, ceda essa criança antes, né? Vamos deixar ela mais tranquila para que a gente, né, corrige tudo que ela possa estar realmente de alterado, para que a gente não seja o responsável para desencadear uma crise de hipertensão pulmonar, tá? Né, então, para a gente evitar, por exemplo, numa criança que a gente precisa fazer a aspiração, a gente faz uma analgesia para essa criança, seda. Em alguns casos, a depender realmente da gravidade, eu até considero fazer um relaxante muscular. A gente dá um flushzinho de oxigênio a mais. Essa PEP baixa não significa PEP zero, né? Tá? É uma PEP fisiológica, é bom a gente evitar PEP mais altas. A alcalose a gente interroga, mas em algumas situações não é ruim a gente fazer um bicarbonato previamente, tá? Evitar medidas que exacerbem a resistência vascular pulmonar, ter em mente que se é uma criança que vai ter hipertensão pulmonar, né, seja por achados ecocardiográficos ou até de estudo hemodinâmico, ter o NO já na UTI. E os vasodilatadores EV que a gente não tem aqui em uso no Brasil, mas a gente pode usar de qualquer forma numa criança dessa, sildenafil, bozentana. Tive a oportunidade de usar também iloprost no ventilador, e com isso a gente conseguir controlar também as crises de hipertensão pulmonar. No tocante à parte do sistema renal, já sabidamente a gente sabe que este rim vai sofrer, tá? Necrose tubular aguda, a NTA, não é incomum, né? Os pacientes às vezes vêm urinando muito, né? Mas depois a gente sabe que vai cair, sabe que ele vai ficar realmente com um débito urinário mais baixo, a gente sabe que esse pulmão ele já vai sentir o volume que vai ser extravasado, então é por isso que muitas vezes eu espero passar, vamos dizer, o pico, essas 8, 10 horas de sec, e mesmo que às vezes esteja urinando muito, eu coloco já um pouco de diurético, tá? A NTA é algo que é mais, vamos dizer assim, notória na população neonatal, e ela se deve muito pela hipotermia, o baixo fluxo, o fluxo não pulsátil, a hipotensão e a diminuição do débito, né? Como é que a gente pode monitorar? A gente vê um débito urinário se ele está adequado, a nossa meta é que seja maior que 1 ml quilo-hora, vigiar potássio, ureia e creatinina, otimizar essa pré-carga, ajustar os medicamentos para o clearance de creatinina e, assim, tentar fazer a furosemida, mas não adianta fazer a furosemida, não é que não adianta, você só vai trazer mais agravo ao rim se você fizer antes dessas 8, 10 horas do pós-sec. Em relação ao uso da furosemida entre bolos e contínuo, vai depender também de vias, de facilidade da gente poder colocar, tá? O bolos, ele está mais relacionado realmente à ototoxicidade, né? O contínuo, o que eu gosto mais e me agrada, principalmente na população neonatal, é a perda homogênea da diurese, não fica assim, você faz o diurético, ele tem aquela diurese absurda, e aí acaba realmente fazendo uma hipotensão, né? Então, o ideal é que seja realmente, o contínuo permite, né, essa perda mais homogênea, que isso que me agrada mais, só que isso faz com que a gente tenha mais vias, né, de acesso. E se não conseguir realmente, não ter uma boa resposta com as nossas medicações, considerar uma terapia de substituição renal. Na população pediátrica, a gente tem, de grande vantagem em relação aos adultos até, a diálise peritoneal, que funciona super bem e que a gente consegue, quando um catéter bem posicionado, né, a gente ter boas trocas e um controle bem da volemia dessa criança. Em relação agora aos volumes, né, ao sistema metabólico, né, a gente faz uma restrição hídrica, né, a 2/3 da manutenção. Não é para a gente deixar a criança seca, porque a gente precisa de uma pré-carga adequada, né, mas eu também não posso ser livremente deixando, né, esse paciente uma hipervolêmico, né. A gente tem que ficar atento nos casos em que a gente faça sem sec, tá bom? Se tem ainda algum chante residual, né?
olha, a gente só fez só uma cirurgia paliativa e ainda tem uma CIV residual, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Sem SEC, a gente pode chegar até realmente 100% da nossa oferta, tá? Mas a gente tem que ficar atento se não tem algum defeito que não foi corrigido. Controlar muito categoricamente esses ganhos e perdas, né? Toda a entrada, né, e a saída. As meninas até, eu faço até uma observação que eu achei muito interessante de ter na folha de balanço, que era algo que eu não tinha de rotina nos meus serviços anteriores, era a contabilização das perdas insensíveis e da água endógena, né? A gente acabava não colocando, né? Mas achei muito interessante da nossa folha aqui monitorizar. No caso da pediatria, das cardiopatias congênitas em geral, a gente trata uma acidose metabólica mais agressivamente, que na UTI pediátrica a gente acaba não tratando, né, principalmente nessas primeiras horas, né, se eu tenho um base-excess de menos 5, né, eu acabo realmente corrigindo, no caso, se for uma acidose metabólica. Evitar a hipo e hiperglicemia, diferente dos adultos, né, que já entram muitas vezes com bombas de insulina, na criança, dificilmente a gente precisa usar insulina. Eu conto realmente na minha mão quantas vezes eu precisei usar insulina, porque a hipo é muito mais temerária do que a hiperglicemia, no caso da nossa população, tá? Evitar a hipotermia pós-operatória, então essas crianças a gente tem que deixar aquecida, de novo, foco nas crianças neonatais, porque realmente alteram a hemostasia e favorece realmente um distúrbio de coagulação. E ficar sempre vigilante de como é que está sendo essas perdas pelo débito no dreno. No sistema gastrointestinal, quais são as complicações que a gente tem que ver, né? O que tem que monitorizar? A gente quer que a ingesta calórica seja o essencial, né? Que seria 120 a 150. Mas muitas vezes a gente não consegue chegar nisso logo de cara, a gente começa com isso devagar, né? A depender até do tipo de patologia que foi corrigida, a gente começa na faixa neonatal de 10 ml por quilo por dia, na faixa pediátrica a gente pode começar de 20 ml por quilo dia, mas isso a gente vai dando gradativamente. De novo, vai depender do tipo de cirurgia que a gente fez, né? Uma criança, por exemplo, que operou de CIA, já veio estubada, ela vai querer comer uma feijoada se quiser, né? Mas a gente também tem que ir com cautela. E lembrar sempre da nutrição parenteral quando a enteral ela não consegue progredir. Se até 5, 7 dias a gente de pós-operatório não consigo progredir essa dieta enteral, a gente já considerar uma parenteral. A profilaxia com o inibidor de bombas, a gente deixa enquanto estiver no jejum. Começou a comer, é interessante a gente já fazer realmente a sua retirada, essa suspensão, principalmente também no período neonatal, que é quando tem mais relação realmente com infecções fúngicas, né? Então a gente só usa enquanto está realmente em jejum ou uma dieta mínima, tá? Cada alimentação, ela realmente tem que ser individualizada. Muitas vezes a criança, se a gente tem a chance de dar leite materno num RN, a gente preconiza, né? A gente vai monitorizar o ganho de peso, ganhos de prega nessas crianças, né, durante essa evolução, monitorar se ele vai ter algum grau de refluxo, né, se está diminuindo, se não está conseguindo fazer a deglutição de forma adequada, principalmente naquelas crianças que já ficaram muito tempo com o uso de sonda, né, e se, por exemplo, você não consegue dar alimento para essa criança via oral, seja por alteração de estado neurológico ou alguma dificuldade maior, considerar realmente um dispositivo como sonda nasogástrica ou nasointeral. Faça uma observação nesses casos de univentriculares e coarctação, que são defeitos em que, quando a gente mexe, por exemplo, no arco aórtico, né, por conta do tempo de pinçamento, essa alimentação, essa oferta, ela deve ser um pouco mais cautelosa, né? Porque ele, justamente por conta do pinçamento, mais do que o tempo de pinçamento, é a reperfusão, né, dessa aorta das suas artérias afins, que há um aumento do risco de enterocolite necrotizante. Então, essas crianças, né, univentriculares e de coarctação que manipularam a aorta, a gente tem que monitorizar, dar de forma cautelosa realmente essa dieta, perceber se há uma distensão abdominal, se há sangramento nas fezes, se essa criança tem uma acidose metabólica, uma anemia que a gente não entende, trombocitoponia. No raio-x a gente vê pneumatoses, e no caso de suspeitas, já considerar jejum,
né, antibiótico terapia, né, e raio-x seriado, né, para a gente ver a evolução, você não pode acabar combinando com uma perfuração. Da parte neurológica, né, hoje em dia, cada vez mais tem se investido no tratamento neurológico, né, no cuidado neurológico dos pacientes cardiopatas. A nossa mortalidade tem caído bastante, mas a gente tem que pensar no paciente que a gente está entregando para essa sociedade. E essa monitorização, ela já deve acontecer no intraoperatório, que o ideal é essa monitorização já ser, por exemplo, com uma faixa de NIRS, que a gente já pode monitorizar para ver como é que esta pressão, qual a pressão que seja melhor para essa criança, né, ela é útil para detectar realmente quedas realmente do débito cardíaco. Né? A incidência de anomalias no sistema nervoso central, ela é maior realmente em pacientes com cardiopatia congênita, né? E a SEC, ela promove, né, um pouco mais de disfunção cerebral, por isso que a gente deve monitorizar desde o intraoperatório. Se a gente tiver realmente a monitoração, por exemplo, com os eletrodos, as faixas de NIRS, a gente consegue melhorar, né, a morbidade dessas crianças, né? A gente tem, durante a SEC, uma perfusão inadequada, esses pacientes ficam hipotensos, num regime de baixo fluxo. Nós temos crianças que têm shunts e que são favoráveis à embolização. Essas crianças são heparinizadas e têm facilidade de sangramento. Então, a gente precisa ter tudo isso em mente e proteger o cérebro dessa criança, né? E monitorizar qualquer atividade convulsiva. Não é incomum de ter convulsão, principalmente no período neonatal, no pós-SEC. O ideal era a gente fazer realmente eletroencefalograma, né? E tratar realmente o mais breve possível com terapia anticonvulsivante, né? Tive a oportunidade também da gente fazer isso nos neonatos, deixar EEG contínuo nas primeiras 24 horas naquelas crianças, neonatos que mexiam em arco, que tinham feito parada circulatória total, como no caso de um NOROD, por exemplo. As infecções, a gente são sempre muito bem pesquisadas, né, procuradas, né, porque todos esses pacientes que entram em SEC, eles acabam ficando, de certa forma, imunossuprimidos funcionalmente, né, e a gente tem que considerar sepse em todos esses pacientes que também têm instabilidade hemodinâmica, né, às vezes a gente está pensando que pode ser do coração, e muitas vezes é um quadro séptico também, né, que está piorando essa condição cardiológica, né. O que a gente tem que fazer é minimizar, a gente já se prevenir também, sempre pensar no manuseio desses catéteres, né, no cuidado com esse paciente, não chegar nesse paciente, na higiene das mãos, e quando a gente fala do paciente, eu gostaria sempre de deixar bem claro que o paciente é tudo, desde o monitor, quando você vai mexer, e você está ali vendo, do ventilador e do berço. Então, se você chega nesse paciente, mãos higienizadas, saiu desse paciente, mãos higienizadas, né? Isso já vai, com certeza, tirar muito da possibilidade da gente trazer infecções para as nossas crianças. Para terminar, né, para finalizar, o que a gente posso passar mesmo de mensagem para vocês? Essas complicações no pós-operatórios, eles realmente são dependentes, né, são resultado direto da gravidade da cardiopatia, né, na idade que elas se apresentam, né, do tempo de SEC que essa cardiopatia precisou e o tipo de intervenção, né, se ela é corretiva ou se ela é apenas paliativa. Esse manejo, ele vai ser bem sucedido quando todo mundo está trabalhando em prol da mesma coisa, é um objetivo comum, e não é do médico ou da enfermeira, é do médico, da enfermeira, da fisioterapeuta, do técnico que está ali no beira-leito, do cirurgião que passou todas as informações que foram importantes, do anestesista que também teve todo o cuidado, né, nesse intraoperatório. Então, ele vai ser bem sucedido quando todo mundo está alinhado, né? E reforçando, a gente tem que conhecer esse paciente já de antes, né, da anatomia cardíaca e desses achados pré-operatórios, como é que essa doença ela impacta nos demais órgãos. Vão atrás dos detalhes da cirurgia, da SEC e da anestesia. Procurem, não deixem de tratar a síndrome de baixo débito, porque isso que é o que é mais comum de acontecer e vai acontecer no pós-operatório se a gente não tratar, e ter sempre em mente como é que estão esses dados no exame físico, monitorizar esse paciente, seja de maneira invasiva ou não invasiva, e de imagem, né? A gente tem um aparelho de eco para lá para poder fazer
sempre que a gente julgar necessário, e se precisar de algum outro exame complementar que não esteja esclarecendo com o ecocardiograma, poder fazer essa consideração, como, por exemplo, uma angiotomografia ou até mesmo um estudo hemodinâmico. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço realmente o tempo e a disponibilidade e estou aqui aberta a perguntas. Espero que eu possa responder. E estou aí com o microfone, quem quiser abrir o microfone, estou aqui à disposição de vocês. Alguém quer, acho que Oi, quer falar, né? alô, Oi. aqui é Cleverton, tudo Oi, bem? Cléber, tudo bem? Muito boa aula, como sempre, muito. Lili, ela é uma Uhum. professora em todos os lugares, né? Sempre ensinando a cada momento, a toda a Obrigada, equipe, querido. inclusive. É, eu queria perguntar algumas coisas. Eu não consegui entrar do início, mas eu peguei um pouco das recomendações do manejo da ataque à arritmia. No PAUS, né, no Pediatric Advanced Life Support, ele coloca que a adenosina deve ser usada, né, em situações, claro, de estabilidade, até mesmo ele coloca que independente de QRS largo ou estreito, como no adulto, pediatria, na diante da estabilidade, sempre usar, mas isso não foi recomendado no seu caso, né? Não. Isso. Então, eu acho que vale a pena sempre lembrar esse ponto, porque entra né, o pós-operatório da cirurgia cardíaca tem as suas particularidades. E, embora o protocolo de suporte avançado traga isso, é, isso pode ser um pouco prejudicial. Seria isso? Sim, Cleverton, muito bem pontuado, Cleverton, porque assim, eu falei muito mais da JET, que é a mais comum, mas, por exemplo, numa TV, vamos dizer que seja, a gente está ali monitorizado, tem pulso e tudo, a criança até pode estar estável. É muito mais resolutivo a gente fazer a cardioversão. Vai ser muito mais rápido você resolvê-la, entendeu? No caso da JET é porque não vai funcionar mesmo, né? No caso da adenosina. Pode servir, no caso, para você entender que tipo de arritmia vai ser, né? Mas não vai estar como a nossa primeira opção de realizá-la. O que eu faria sempre para evitar essas arritmias, muitas vezes eu até pego taquicardia sinusal. Acredite, são os eletrólitos. Às vezes eu boto, muitas vezes, magnésio, teoricamente ele está bom, tá com magnésio de 2, mas eu faço meio mEq de magnésio, com a cautela de fazer em 1 hora, por causa da hipotensão, só para estabilizar essa membrana. E ele sai, e ele melhora, entendeu? Então, eu guardo a adenosina. Em pós-operatório, eu te confesso que eu acho que, se eu usei umas 2 vezes na minha vida, foi muito. E foi para entender qual era o tipo de arritmia, sabe? Então, em geral, se eu precisar fazer uma cardioversão, que não seja química, eu vou já direto realmente para a cardioversão, para eles. Perfeito. Mas são poucas. É Não, mais JET, perfeito, viu? perfeito. No pós-operatório de adulto também não é muito recomendado a adenosina e aí chama a atenção de que as suas particularidades, né, dos pós-operatórios de cirurgia cardíaca. Isso. Alô? Oi, Oi, tá me voltei. escutando? Estou ouvindo. Então, assim, porque é uma coisa que, se a gente for para protocolos, vai estar lá facilmente, primeira Sim, opção, mas na nossa realidade, talvez, quer dizer, seguramente não é a primeira opção, não. né? Outro ponto, sim, e sobre as taquiarritmias, inclusive, lembrar que é uma coisa básica, mas para nossa realidade de UTI mista, não é tão básico assim. Lembrar que o cardioversor, né, o carrinho lá, o desfibrilador, ela tem uma pá, aliás, a pá dela é neonatal também, é só tirar as Sim, pazinhas de lá.
Muito bem porque, lembrado. Uhum. né, às vezes não lembra disso, mas ela é um Só encaixe, tirar, é um né? encaixe, só tirar mesmo. Desencaixa aquilo ali, fica neonatal e pode mandar o choque. Outra- Tranquilo. é, ah, o, por fim, só mais outro Uhum. ponto. Eu achei muito interessante falar de PIPs baixas. A gente, no adulto, cada vez mais PIP baixa, a fisioterapia tem mostrado com todos os estudos que é muito interessante para a pediatria, é fundamental, né? Apesar de, para a cardiologia, na verdade, pediátrica é fundamental, apesar do pulmão de Sara na criança tem uma PIP table que se usa, que Sim, geralmente são PIPs mais altas. No pós-operatório de cirurgia cardíaca, a criança é muito mais sensível que o adulto, aparentemente, né? Então, é. essas PIPs tem que tomar um pouco de cuidado. Acho que tem algumas patologias que eu uso um pouco mais, sabe, É, da PEP, né? Algumas, né? Mas em geral sempre eu vou deixar o menor possível, né? E as meninas veem na minha evolução, né? Por exemplo, hoje eu falei, olha, tô botando uma criança, né? Tô botando essa PEP aqui de 7, mas pelo amor de Deus, é porque tá com a telectasia e tudo, assim que der a gente tem que sair, né? Então elas já sabem um pouco mais da nossa rotina, né? A gente tem se comunicado, né? Bem com isso, mas perfeito. por isso que o mais importante é a gente conhecer o prévio, saber o que a gente vai ter de cirurgia, para a gente poder dizer, olha, essa eu vou poder ter, eu quero uma PEP mais alta, entendeu? A gente tem feito isso, né? Então, é isso que é bem legal, ter essa comunicação, né? Perfeito. Ainda sobre Uhum, hipertensão pulmonar e etc., uhum, óxido nítrico é uma realidade ainda muito incipiente no é, estado. A gente já usou algumas vezes lá no hospital cirurgias, é uhum. sobre que usou na maternidade. Você acha que pode ser uma coisa que precisamos evoluir? Sim, eu acredito. Assim, é importante a gente ter, entendeu? Porque já tive pacientes que precisaram mesmo. Aqui, até quando a gente teve lá no Primavera, não posso nem me queixar, porque eles conseguiram, para mim, uma criança em potencial, né? A gente sabia previamente, mas que ela, graças a Deus, saiu bem. Foi deixada uma CIA residual, ela chuntava direita e esquerda, então, deixei, por exemplo, com o milrinone, consegui controlar sem nada disso, mas eu me sentiria mais confortável, né, de ter contar com óxido nítrico, né, entendeu? Porque muda desfechos, né, entendeu? Muda. Nesses E casos, pode não precisa melhorar muito, na Sara, mas para a gente dá uma mudada. né? Eu acho Uhum, que pode ser um diferencial muito grande, uhum, né, para as é, patologias complexas. uhum, E por fim, para não tomar todo o tempo, uhum, é, eu vi que você falou sobre esperar cerca de 5 dias para iniciar uma parenteral, né? sim, E a gente tem visto muito evidências cada vez maiores de iniciar o mais breve possível, até mesmo assim, eu acho que até você fez isso recentemente lá no hospital, usar as duas vias, né? Via enteral e sim, via parenteral ao sim, mesmo tempo, sim. e o mais breve possível. Mas sua recomendação realmente é esperar assim uns 5 dias ou vai individualizar no caso, né? Sempre a gente tem que vai individualizar, né? Se eu ver que não tem mesmo como progredir, mas em geral eu espero de 5 a 7 dias. Porque a gente tem alguns níveis, assim, alguns trabalhos motion realmente de infecção, então eles têm pedido um pouco mais para esperar, isso é algo um pouco mais recente mesmo, viu? Da gente poder ver alguns trabalhos que a gente tem, depois eu vou pegar para a gente poder dividir, que tem sido melhor, no caso, na minha população, né? Da gente atrasar um pouco, se não der certo, com 5 a 7 dias você começa, entendeu? Por conta de impactos de infecção e que não houve diferença no desfecho no final das contas, entendeu? A terapia mista, Cleverton, é algo muito comum na população pediátrica. Muitas vezes eu não consigo atingir aquela meta, muitas vezes eu estou com o paciente apenas com enteral mínima, para evitar realmente translocação, então eu nem posso considerar que, vamos dizer assim, eu estou com a terapia mista, né? Entendeu? E às vezes eu preciso, tem algum motivo maior, olha, eu vou conseguir, preciso dar com ele, eu consigo dar oligoelementos, eu estou com um paciente assim, né, lá, que eu não estava conseguindo entregar tudo para ele. Então, eu, com a terapia mista, né, eu estou conseguindo atingir essa meta com um pouco mais de, vamos dizer, rapidez para algo que a gente tem de finalidade, como, por exemplo, uma reoperação, entende?
Então, e a gente individualiza, mas dificilmente eu vou começar antes dos 5 ou 7 dias para uma nutrição parenteral. Perfeito. Eu acho que só Uhum, tende a, inclusive, as suas experiências só tende uhum, a adicionar, uhum. inclusive, para o pós-operatório de adulto. Muito obrigado e Imagina. boa noite. Boa noite. Oi, Lili, tudo bom, Natália? Deixa eu tirar uma dúvida. Duas coisas. Uma coisa que eu vi já em muitos trabalhos, assim, muitos protocolos, a gente cada vez vê menos a dobuta rolando nos pós-operatórios cardíacos, né? Apesar na UTI PED a gente aprender que dobuta igual coração, né? Que é meio que quando a gente aprende dobutamina, a bomba tá ruim, né? A drena Uhum, barra dobuta. Eu vi muito nos protocolos que a dobuta estava meio que cada vez menos sendo uma opção de primeira escolha e até assim, indo lá para baixo mesmo. E aí eu queria entender um pouquinho, porque né, quando eu fui estudar e pesquisar, talvez eu não tenha conseguido achar os melhores artigos, uhum, mas achei coisas que diziam que Milrinone e Dobuta não tinham diferenças significativas, outros que tinham uma melhor com Milrinone, mas eu sempre tive essa dúvida, sabe? Assim, no pós-operatório, qual é a relação da Dobuta no pós-operatório cardíaco? O que que ela uhum, faz? Eu sempre tive essa dúvida uhum. técnica mesmo. Então, veja, eu não sou uma pessoa novinha, mas também eu não sou velha demais, mas também não sou tão novinha. É mesmo assim. Eu comecei a cardiopediatria fazendo dobuta, né? O meu Renone começou a entrar em, em moda até no começo logo da minha residência, assim, né? E o que eu posso perceber que os trabalhos também falam, né? A ideia do Milrinone é porque ele diminui realmente o consumo de O2. A dobuta é muito taquicardizante. E realmente eu não tenho usado mais, assim, salvo algumas exceções, né? Eu acabo usando a dobuta, mas é muito mais por conta da frequência cardíaca elevada, que aumenta muito mais esse consumo que tem se evitado. Porém, eu sou uma fã do Milrinone, porque eu vi realmente, né, existem os trabalhos, o Prime Corp, que é um que trabalhou realmente com baixo débito, né, comprovou-se tudo, mas, volto a dizer, uma coisa que a gente tem que pensar que tem que fazer uma pressão de perfusão adequada, que a gente tem que garantir essa entrega de O2 de forma adequada, e muitas vezes a gente pode, não, o Milrinone nessa fase, por exemplo, que eu expliquei para vocês, que vem no pós-sec, que por conta da hipotermia, do reaquecimento, do momento da permeabilidade capilar, se você ainda joga o Milrinone alto, você faz essa venodilatação. Aí eu tenho que dar mais volume e escapa pelos meus vasos. Então, recentemente, gente, até tem um trabalho, vai ter um congresso agora, é um New Heart que chama, né? Da parte neocardiológica, né? Em que uma das mesas o Milrinone é tão queridinho assim mesmo, né? Então é agora no final de julho. E porque a gente eu peguei já de uns 2 anos para cá, tenho usado muito mais nos pós-operatórios, isso depois de muita conversa com os cirurgiões, né? Noradrenalina e vasopressina, que mesmo em doses mais baixas, elas garantem a pressão de perfusão, tá? Tem um lactato bom, uma saturação venosa boa, e a gente consegue garantir essa entrega de oxigênio de forma adequada. Então, tem uma frase, né, que eu vou pegar emprestada do filme do Batman, né, que fala bem assim, olha, morra jovem ou vivo bastante para se tornar um vilão. Porque, olha só, né, um dia a gente acha que é o Milrinone, a dopa era boa, a vasopressina, então muda muito. Acho que o que a gente precisa é deixar algo protocolado para que seja homogêneo e uniforme, para não ficar da cabeça, né, de cada pessoa que vai vir, mas não deixar de ser aberto, né? Porque agora, recentemente, e quem vê, né, vai na UTI, muitas vezes vê, meu Deus, mas está com Nora e está com adrena, né? Noradrena? Falei, né, tá, a Nora tá lá, numa dosezinha de 0,03, porque a dose de adrenalina, ela já chegou numa dose
de 0,2 e a criança ficou taquicárdica, não consegue subir a pressão, mas aí você joga um pouquinho da nora, ela usa vai ser de outro tipo de receptor, e aí consegue garantir esse débito, né? Então, acho que a função maior é isso, é a entrega de oxigênio, e está aberto, mas hoje, atualmente, a gente vê mais, né, o Milri junto com a adrenalina. Em alguns serviços, eu até falo com vocês que me causava um pouco de incômodo no começo, em quem não tinha Milrinone, era adrenalina e niprid, muito doido, né, adrenalina com niprid, mas vi em alguns serviços, porque era, teoricamente, o Milrinone, né, vamos dizer, armengado, né, e dava certo. E está em literaturas, adrenalina com niprid, em livros meus de cabeceira de cardiointensivismo, que eu falei, gente, né, vão achar de doido, mas isso acontece, tá? Mas entre o Corajoso, né? Mas pior que eu vi, viu? Mas entre Milri e Dobulta, acredito mesmo, vou preferir o Milrinone, porque ele realmente taquicardiza menos, mas sempre com essas ressalvas, viu, gente? Tanto de ver se o paciente está seco, se está com função renal boa, porque o tempo de meia-vida dele aumenta, né, no caso, né, uma função renal alterada. Então, ter tudo isso em mente, né, o paciente não é só um coração, né, tá em todo o conjunto, né, para ver. Eu não sei se eu tenho a impressão correta, mas eu falo que UTI pediátrica é uma coisa, cardiointensivismo é a sub da sub, assim, dentro da UTI, né? Porque a gente, como intensivista, como você falou, a gente não mexe num monte de coisa que o cardiointensivista mexe, o BIC, o olhar é diferente para as duas coisas, e eu vejo na UTI PED, vai tratar um choque séptico, você tem tempo, você tem hora, você tem que fazer tudo agressivo, e na experiência que eu tive é que na cardio é o contrário, você tem que ter um pouco de paciência, saber o que vai acontecer, como você explicou dentro da sua aula. A gente sabe que daqui a X horas, mais ou menos, o coração vai fazer isso, o ventrículo vai fazer isso, vai ter uma resposta inflamatória, porque foi submetido a uma coisa que eu conheço, né? A um ASEC, a um procedimento que eu conheço. Então, eu sei que a ureia e creatinina vai alterar, eu sei que vai ter isso. Vamos dizer assim, é claro que você pode ter algo inesperado, mas assim, de uma certa forma, eu vi também até muito do seu lado, assim, ter um pouco de paciência, sabe? Assim, não, calma que isso daqui a tanto tempo vai estar assim, porque isso, e tava, batata, tava lá e tava. Então, também no cardiointensivismo, lógico, né? Não comer bola, não deixar passar, mas acho que botar um pouquinho o pé no freio, assim, também, né? Como você falou Sim, do volume, de ser um volume constante, não em bolos, né? Das coisas ter esse pezinho um pouquinho ali no freio. Não sei se é essa a impressão, mas foi o que eu eu senti. acho que, na realidade, o melhor dos cenários é ter um intensivista pediátrico com um cardiointensivista. Foi quando eu tive essa oportunidade, e é muito bom, porque é uma boa troca e a gente se complementa, né? Então, eu tive grandes parceiros intensivistas juntos, né? E funcionava, porque aí a gente vê realmente no conjunto, né? Entendeu? Então, eu acho que... eu tenho uma frase de uma das minhas mentoras de cardiointensivismo, né? Não sei se as pessoas conhecem, chama a doutora Solange Coppola, e eu lembro de eu residente, ela falando assim, controla a ansiedade, calma, porque a gente começa, né, eu era muito ansiosa, né, e tudo, e assim, eu me espelho muito nela, porque ela era assim, né, calma, controla a ansiedade, que as coisas vão se ajeitando, não adianta, né, enfiar, vamos dizer, essa correria, então isso foi adquirido, foi realmente porque me foi ensinado realmente, né, porque eu era bem ansiosinha no começo, viu, bem ansiosa. Mas Você parece que é parabéns, sua velha, né? a aula foi ótima. E que bom que ficou gravada, viu? Porque tem que ser. Vamos reproduzir ela várias vezes. O bom é ver ao vivo. Convido quem quiser conhecer um pós-operatório, né? De cirurgia cardíaca. Inclusive, estamos com saudade. Lili faz parecer o pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica congênita tão fácil, né?
Só quem vê lá é que sabe, né? Mas, enfim, parabéns, Lili. A aula foi perfeita. Obrigada, querida. Deixa eu ver se tem pergunta A no sua imagem chat. adorou bastante também. Parabéns, viu? Obrigada. Deixa eu ver se tem aqui. Na maternidade. Ah, falando assim, ó, na maternidade, Nossa Senhora de Lourdes, tem NO. Ah, que bom. Ótimo. Tem. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Mas eu estou, mesmo que não tenha agora, gente, eu estou no Hospital do Coração todos os dias. E quem também quiser conversar em alguma outra oportunidade, eu estou à disposição. Cardiopatia congênita é o que eu amo, e UTI cardiológica é minha cachaça. Então, estou muito feliz de poder contribuir com isso. Doutora Lili, tem uma pergunta no chat. Ah, faz, não, peraí. Quais os casos que o TEC, eu não O sei se eu vou TENCOF, saber, né? O isso, é TENCOF, né? inserido já no CC profilaticamente? Então, em geral, quando eu converso com a equipe cirúrgica, em geral, recém-nascido, que fez cirurgia mais complexa, já vem. Porque a gente sabe que realmente aquilo que eu falei da necrose tubular aguda, ele vai ter. E como tem muitas regiões de anastomose na aorta, como por exemplo no nórude, né, a gente não pode deixar ele tão hipertenso, né? Então a gente não consegue garantir uma pressão de perfusão renal, e aí a gente precisa que ele faça essas perdas de forma adequada. Então, RN, assim, todos vêm. A gente está com um RN que a gente fez um Jatene agora, que já veio com Tencoff, mas eu nem abri. Sabe, a criança está urinando super bem, não abri o Tencoff, mas ele está lá, porque se eu precisasse, eu não queria passar aquele gap, né, de tempo sem estar com o Tencoff lá para a gente instalar, né? Ou, por exemplo, nos casos, já aconteceu, em alguns falôs que eu já tive em que o ventrículo direito ele era muito hipertrófico, que eu sabia que ia fazer uma insuficiência cardíaca direita, também eu já passei, né, o TENCOF, né, que não é no caso no recém-nascido, né, ou eu deixo para os casos, aí já é na evolução, do centro cirúrgico RN, ou VD ou patologias com ventrículo direito pouco complacente que vão fazer a CIT, né, então aí eu já passo, né, e na evolução se, por exemplo, eu não consigo, mesmo restringindo o volume, diurético alto, controlar a hipervolemia. Aí eu já coloco, mas na evolução. De centro cirúrgico, tem em mente RN e um ventrículo direito pouco complacente. Mais alguém? Alguém quer comentar? Ter alguma dúvida? Emília, você fica à vontade. Eu gostaria de fazer só uma colocação. Aqui é Hum. Jéssica. Tudo bom, doutora Lili? Primeiro, Oi, parabéns pela Jéssica. aula, foi maravilhosa. Acho que a senhora conseguiu abordar bem todo o conceito. Mesmo para mim, enquanto enfermeira, assim, não está diretamente direcionada à parte clínica, né? Ficou bem claro para nós toda a explanação que você fez. E eu gostei muito da parte que você trouxe sobre que o sucesso de todo esse processo ele é de uma equipe multi. E aí eu queria trazer daí o gancho da importância da gente seguir nossa execução do cuidado baseando-se pelo plano terapêutico mesmo, né? Então, até a SAI da enfermagem, a sistematização, que nós temos lá intervenções que são direcionadas para os cuidados que a enfermagem faz, deve também estar seguindo a esse plano terapêutico. Então, se é para ofertar oxigênio, então por que a enfermagem tem que olhar para esse ponto e trazer também dentro das suas próprias intervenções esse olhar direcionado a este ponto. Da mesma forma, a equipe multi, de forma geral, está trabalhando sempre em cima do plano terapêutico. E aí a gente sempre traz, dentro dessa comunicação, nesse item, né, a questão da comunicação, que é algo que precisamos fortalecer enquanto instituição. Isso não especificamente instituição única, exclusivamente Hospital do Coração ou Rede Primavera, isso a gente sabe que é uma questão é nacional, a falha de comunicação nas instituições hospitalares, né? Então, acho que o sucesso de todo um processo, desse paciente, dessa criança sair
além dessa comunicação interdisciplinar, estarmos sempre voltados mesmo, todos em cima do mesmo plano, da mesma meta terapêutica, para conseguir atingir esse objetivo. Era só esse comentário que eu queria aproveitar, porque estamos trabalhando muito com a Ona sobre isso no HCO, então eu tinha que aproveitar essa oportunidade. É justo. Mas é porque, assim, acho que é um trabalho realmente multidisciplinar, gente. Não adianta... não é um trabalho individual. Não adianta o cirurgião fazer um excelente trabalho se não der continuidade lá, entendeu? Então, no pós, né? Eu não tenho uma conversa com uma físio ou a enfermagem não vier tirar dúvida com a gente, entendeu? O plantonista não, né, poder intervir. Então, esse é um trabalho realmente múltiplo, porque não tem como ser individual, né? Então, e a gente tem que dar continuidade, a gente tem que ir embora e todo mundo dá sequência, né? Esse é o foco, né? Que não mude, né? Isso daí. Eu sei que é assustador, assim, eu imagino, eu me coloco no lugar dos meus colegas de plantão, né, que não foram treinados para isso, né? Eu, por exemplo, a gente vai hoje numa UTI que realmente tem 6 crianças, né? Então, então a gente deixa tudo muito alinhado, comunicado, acho que já é grande parte para que as coisas aconteçam bem, sabe? E aí, pegando o gancho até, né, a Elnia colocou para colocar o quadro de cirurgia semanalmente. Acho que a gente pode pensar nisso, eu vou falar com a Larissa aqui, Elias, a gente tem um mapa cirúrgico, às vezes muda, né, Lari? Mas assim, a gente pode botar isso para já se prevenir do que vai encontrar, né? Entendeu? É muito interessante mesmo. A decisão institucional é que a equipe aprenda a utilizar o mapa, para a gente não estar utilizando ferramentas não institucionais de divulgação disso. Entendeu, doutora? Entendi. Isso é ótimo, porque aí dá para todo mundo ter acesso, né, Lari? Podemos conversar sobre isso. Todos têm acesso. Acredito que não saibam acessar, né? Mas é algo que eu vou trabalhar junto com a Nayara, essa questão. Amanhã a gente tem uma cirurgia muito legal para fazer, é grave, mas é uma cirurgia muito boa que merece a gente, depois amanhã a gente dá uma aulinha à beira do leito, quem quiser também. É uma aula que a gente vai ter que ir atrás do baixo débito, botar tudo em prática o que a gente aprendeu hoje. Então amanhã se preparem, meninas, que amanhã tem POI, ó. Uf. Eu estou sob controle aqui. Qual é a cirurgia de amanhã, Lili? É só um Glenn-Bicaval, com plastia mitral, um coração esquerdo com disfunção moderada. Bem legal. Tá bom, gente. Agradeço o tempo e a disponibilidade de vocês. E, de novo, só reforçando que estou à disposição para quem quiser conversar, tirar alguma dúvida. Eu estou sempre por lá, é só me procurar. Tá bom? Que eu puder ajudar, estou às ordens. Doutora Lília, obrigada pela aula. Foi super elogiada aqui no chat. Eu ia tentar ler algumas coisas no final, mas eu já me perdi de tantos comentários maravilhosos. Obrigada por ter utilizado nosso espaço. A gente teve uma adesão muito boa e conte com o CEP. Estamos sempre à disposição para sempre que vocês quiserem explanar esse tipo de aula. Pessoal, lembrando da lista de presença que está no chat. E é isso. Boa noite a todos. Obrigada, doutora Lília. Boa noite, gente. Obrigada a vocês. Boa noite, parabéns. Boa noite.